Duda, mas eu posso ir aí com visto de turista e matricular meu filho numa escola americana? A escola não vai negar o ônibus escolar. Gente, é realmente muito organizado e é gratuito, é incrível. Olá, meus amores, hoje eu vou falar para vocês a diferença das escolas públicas brasileiras e americanas. Eu vou falar um pouquinho sobre a vivência que eu tenho com o meu filho aqui e com as minhas sobrinhas que vivem nos Estados Unidos, tá bom? Então, primeiro, quando o americano muda para uma cidade, antes dele comprar casa ou alugar a casa, ele vai procurar a nota da escola que atende aquele bairro, porque no caso das escolas públicas, o seu filho só vai poder estudar na escola que atende o seu bairro. Então, ele vai escolher pelas notas. Então, tem escola nota A, nota B, nota C. O que acontece, gente, é que tem muita gente brasileiro que vem aqui e fica assim: eu acho que eu não vou ficar naquele bairro porque a escola é B e não A, ou é C e não B, deve ser ruim. Na realidade, não é assim que funciona. A escola, o que vai mensurar a nota dela é uma prova que todo ano os alunos fazem no mês de março. Essa prova ela é em inglês. Então, quando tem muita gente que é estrangeira, não só brasileira, né, de vários outros países que vivem aqui, ele faz essa prova em inglês, mas ele acabou de chegar, então ele não domina ainda o idioma. Então, a nota da escola acaba caindo por conta disso. Mas não quer dizer que a escola é ruim, porque, gente, as escolas públicas aqui todas têm a mesma infraestrutura, todas elas têm biblioteca, tem sala de vídeo, tem sala de computação, as salas de aula são ótimas, todas as escolas são muito bem preparadas, né, com tudo que os alunos vão precisar para fazer educação física, para estudar, para usar o computador, biblioteca. Os professores são super comprometidos, então cuidado, né, é legal a gente avaliar a escola, mas assim, não achar que essa nota define a qualidade de professores e da escola. Cada bairro, ele é atendido por uma escola de educação infantil, fundamental 2 e ensino médio. Então, em qualquer bairro que você morar, vai ter essas 3 escolas para todas as faixas etárias de idade. Uma coisa que é muito legal aqui, e o meu filho passou por esse processo na escola, é que os professores incentivam muitos alunos a estudar, a gostar do que ele tá fazendo. E como vem muito estrangeiro pra cá, às vezes eles ficam meio com receio de não conseguir porque não tem o idioma ainda. Então, os professores, eles estimulam as crianças, recompensando pelo esforço, não pelo resultado. Então, assim, o Jeanzinho, ele quando começou, ele tinha, começando inglês, ele era bem pequenininho, e aí ele tinha algumas dificuldades, e a professora ele sempre vinha com um brinquedinho, com docinho, com várias coisinhas que a professora dava, que era para incentivar ele, né? Então, até depois que ele cresceu, que ele foi pra primeira série, que ele tinha algumas dificuldades, ele sempre ganhava coisa. Eu falava: nossa, filho, você tem muito bem, né? E aí eu fui ver que era pra ela estimular ele, pra ele realmente ver que ele tava fazendo e que ele ia conseguir. Então, eles fazem muito isso aqui, eu acho isso fantástico, né? Não é só pelo resultado, foi bem, vai ser recompensado. Mas se ele vê que a criança tá se dedicando e tá querendo, tem essas recompensas também. Então, eu acho isso muito legal e foi fundamental pro Jeanzinho. Isso estimulou muito ele dentro de sala de aula. Muitos brasileiros, quando vêm pra cá com os filhos que já estão no colegial, né, que seria high school aqui, acaba achando as escolas americanas fracas, e na realidade não é isso. Eu vou explicar pra vocês. Para as crianças menorzinhas, eu acho até muito forte. O Jeanzinho, na primeira série, ele já fazia conta de mais, menos e vezes, soletrar, ler, escrever. Eu sempre achei ele muito novo para tanto conteúdo. Inclusive, gente, lição de casa aqui é muita coisa, é todos os dias e é muita coisa. Toda vez eu tenho que fazer lição de casa com ele, até eu acabo aprendendo várias coisas que eu nem sabia, mas realmente é bem puxado. Quando a criança vai pro colegial, diferente do Brasil, que é um sistema conteudista, né, que a gente tem que estudar todas as matérias para poder passar no vestibular, independente de que área você quer trabalhar ou não. Você tem que saber tudo para poder passar no vestibular. Aqui não funciona assim. Aqui, quando o adolescente ele tá no colegial, ele vai ter 4 matérias básicas, que é o inglês, matemática, estudos sociais e ciências. E as outras matérias são eletivas. O adolescente, junto com o pai e com o coordenador pedagógico, eles sentam para ver o que é melhor, o que a criança tem afinidade, o que ela realmente quer estudar, e através desse tempo que os pais com o coordenador têm, eles conseguem definir quais são as outras matérias que o adolescente pode fazer. E aí, dentre elas, tem arte, música, saúde, esporte, dança. Então, ele vai respeitar a vocação da criança mesmo, o que ela quer ser. Isso eu acho fantástico, gente,
porque eu sempre falo, nossa, por que eu tô estudando tanta matéria se eu não quero ser física, eu não quero ser química? aí você tem que aprender de tudo. Então eu acho bem legal aqui, porque você vai estudar o que realmente você gosta. Eu acredito que isso estimula muito a pessoa, né? A gente estudava, eu estudava física, que era a pior matéria pra mim, eu odiava. E eu falava, Meu Deus, eu não quero usar isso na minha vida. e aí isso acaba desestimulando, né? Então aqui não, eles estimulam a criança a fazer o que elas realmente gostam. Gente, se vocês têm dúvidas ou querem comentar sobre o assunto, comentem aqui que depois eu respondo, tá bom? As etapas escolares dos Estados Unidos é um pouquinho diferente da do Brasil, né? Então a pré-school são para crianças menores de 5 anos, né? Que é como o Brasil. O elementary school é para criança de 6 a 11 anos, que seria o primeiro ano até o 5º ano. O middle school, que é para 11 anos até 13 anos. E aí seria a série 6º, 7º e 8º ano. E aqui o ensino médio, que é a high school, começa no 9º ano. Então o high school, ele tem duração de 4 anos, que é o 9º ano até o 12º ano. Que são para adolescentes de 14, 15, 16, 17 e 18 anos. E aqui nos Estados Unidos não existe período noturno, né? Então, geralmente, as aulas começam às 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. Tem uma vez na semana, dependendo de cada escola e de cada região também, que o aluno sai uma hora mais cedo. O Jeanzinho de quarta-feira, ele sai às 2 da tarde. Então, tanto pré-school, quanto elementary school, quanto high school, todos esses são esse horário, das 8 até as 3 da tarde. No começo eu achava que era muita coisa, mas eles dividem isso muito bem, esse período, e as crianças acabam se adaptando. Por falar em adaptação, muita gente me pergunta como que é a adaptação de um brasileiro numa escola americana. E é assim, quando a criança não fala inglês, ela vai ser avaliada para ver se ela entende um pouquinho como que funciona. Se ela não entender nada, por um período ela vai ter uma ajuda para poder se adaptar com o idioma. O Jeanzinho, como ele começou muito cedo aqui, ele tinha 3 anos, ele era bem pequenininho, ele já começou no inglês e assim, a evolução dele foi muito rápida. Ele em menos de 3 meses falava super bem o inglês e estava super adaptado. No começo ele ficava chateado, falava, ai mamãe, eu não entendo. Ele falava assim que ele tinha que voltar pro Brasil para pegar a voz dele, porque as pessoas não entendiam ele. E aí no começo eu fiquei tão chateada, mas assim, eu vi que ele pegava bastante. Eu colocava muita música em inglês para ele, desenho em inglês, e aí ele se adaptou super rápido. Também por conta da idade, né? Quanto mais velho vai ficando, aí a dificuldade é um pouco maior. Eu tenho sobrinhas que estão na high school aqui, que não falavam inglês, e aí começaram, e assim, com 4, 5 meses já se adaptaram bem. Dentro da sala de aula tem alguns alunos que auxiliam, né, os amigos que não entendem o idioma, e algumas escolas aqui tem até instrutora que fala português. Uma delas é a Hunters Creek, eu já até fiz uma matéria com eles e eu vou deixar aqui em cima para vocês, e eles auxiliam também. Mas pais, mães, não se preocupam, eles vão se adaptar. No começo é um pouquinho difícil mesmo, mas como eles têm acesso ao idioma o tempo todo, todos os dias das 8 às 3, a adaptação é super rápida. Eles acabam aprendendo, tá? Então não fiquem preocupados. Bom, tem muita gente que pergunta, Duda, mas existe escola particular aí? É só pública? Como que funciona? existe sim escolas particulares, mas elas custam em torno de $1.000, $1.500 por mês, né? Depende da escola, obviamente, tem mais caras assim. Mas de verdade, eu já conheci uma escola particular aqui, a pública, e não acho que a diferença é muito grande, assim. Eles são bem rígidos nas escolas particulares aqui. Todas as crianças usam uniforme, você vê que tem uma organização diferente, mas não acho que assim, a matéria, o ensino é tão diferente. A gente tem um amigo que as lições de casa eu acho muito igual, então eu, Duda, não acho que vale a pena, né, colocar numa escola particular, mesmo porque eu acho que a qualidade de ensino aqui é muito boa. Outra pergunta que me fazem muito, Duda, mas eu posso ir aí com visto de turista e matricular meu filho numa escola americana? O que acontece, gente? Se você for matricular, a escola não vai negar, porque aqui nos Estados Unidos tem uma lei que fala que todas as crianças precisam estudar. Só que também tem a lei que você tá aqui como turista e você não pode usufruir desses benefícios do governo. Então o que acontece? Tem pessoas que vêm com visto de turista, matriculam os filhos na escola pública e depois, quando quer mudar o seu visto para um outro visto, pode ter algum tipo de problema.
né? Eles têm acesso a tudo que você faz aqui, principalmente quando você utiliza o governo. Então ele vai falar assim, por que você veio de turista e o seu filho tá estudando, né? Então não vai bater as informações e você pode ter problema. Não tô falando isso para desanimar, nem assustar ninguém. É porque realmente isso acontece. Você vai conseguir matricular, mas você pode ter problemas futuros. Bom, gente, no primeiro dia de aula das crianças, você pode entrar na escola para levar o seu filho na escola, quando eles são pequenininhos, né? O Jeanzinho é a primeira série, eu levei ele, a segunda série, ele entrou agora no second grade, né, que é a segunda série, e aí você pode entrar e passar a manhã com ele, tomar o café da manhã, ver o seu filho tomando café da manhã, indo até a sala de aula para assistir a primeira aula, e aí depois as crianças ficam na sala e você vai ter uma reunião com os professores de apresentação. O que me chamou muita atenção a primeira vez que eu fui na escola e levei o Jeanzinho foi primeiro o café da manhã, que eu acho muito legal, assim, eles têm várias coisas de café da manhã para as crianças, e assim, a criança que não tem condições financeiras, ela não paga nada, nem café da manhã, nem almoço, nada que eles dão lá, tudo é gratuito. Agora, se você faz a inscrição e você tem condições de pagar, você vai pagar $2 por refeição, mas gente, é bastante coisa. No café da manhã eu ainda acho mais saudável, né? No almoço tem algumas coisinhas que não são tão saudáveis, mas você consegue saber tudo que seu filho come durante a semana através do site da escola, então ele mostra pra vocês. Tem dias que o Jeanzinho come purê de batata com frango, né? Uma comidinha mais assim, e tem dias que é hambúrguer, pizza e enfim, né? Aí nesses dias às vezes eu deixo ele comer essas besteirinhas ou eu mando alguma coisa pra ele. E aí é super bonitinho, é igual o filme, né? Eles vão com a bandejinha e vai pegando tudo que eles querem comer no café da manhã. É fantástico, gente. Eu achei muito legal. Se vocês estão gostando do vídeo, dá um like aqui. Se vocês querem saber mais diferença Brasil e Estados Unidos, comentem, tá bom? Eu tô falando algumas coisas das escolas, mas vou fazer mais vídeos com o Jeanzinho e com as minhas sobrinhas pra eles contarem um pouco a experiência deles, tá bom? Se vocês quiserem esse vídeo, também comentem aqui. Outro benefício que eu acho incrível nas escolas públicas aqui dos Estados Unidos é o ônibus escolar. Gente, é muito legal. Gente, é realmente muito organizado. A criança, ela pode usar o benefício do ônibus, ela precisa morar no mínimo 2,3 milhas da escola, né? Pra ela poder usar esse benefício. E é gratuito, é incrível. Tem o horário que eles pegam a criança, deixam na escola, depois pegam na escola, deixam no mesmo ponto, né, que ele parou. Eu, assim, o Jeanzinho já poderia ir desde a primeira série, mas eu ainda não deixei ele de ônibus. Não é por não confiar no processo, porque você vê que é bem seguro, é mais porque eu acho que ele é muito pequenininho e eu ainda quero ficar pegando ele na escola. Mas ele sempre fala: mamãe, eu quero ir de ônibus, eu vou ter que deixar uma hora, né? Não tem jeito. O ano letivo é muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente começa as aulas em janeiro, fevereiro, mais ou menos, né? Aqui as aulas, o ano letivo começa em agosto e vai até maio. E aí as crianças têm junho, julho e agosto de férias. Às vezes assim, pega um pouquinho, vai no meio de junho, dependendo da escola, né? Mas geralmente dá 2 meses e meio, quase 3 de férias contínua. E gente, é muito tempo de férias. A gente fica assim com o cabelo em pé, porque é muito tempo mesmo. E aí o que acaba acontecendo? Como tem muitas mães que trabalham e não tem como ficar todos esses 3 meses com os filhos, aí várias escolinhas de futebol, de judô, de vôlei, basquete, de tudo que vocês imaginam. Eles fazem um curso de férias, né? A gente tem costume de ver muito em filme americano que as crianças vão para acampamento de férias, né? E vão mesmo, fica lá todo esse período. Eu não sei se eu teria coragem de também deixar tanto tempo, mas existe vários cursos de férias, vários acampamentos de férias que é nesse período que os pais não podem ficar com os filhos, porque realmente é bastante tempo. Mas essas são as férias que são conhecidas como férias de verão aqui nos Estados Unidos. E aí entre o Natal e Ano Novo eles têm alguns dias de descanso, mas aí são bem pouquinhos, assim, só para eles darem uma relaxada e aproveitar as festas. E eu falei do primeiro dia de aula do meu filho, que ele é pequenininho, e da minha sobrinha, que é da high school. Eles no primeiro dia de aula, eles vão lá, se inscrevem, eles já ganham uma camiseta da escola e eles ganham também, gente, um notebook. Esse notebook, eles fazem tudo com o notebook. Então as lições é tudo lá. Eles não usam lápis, papel, caneta, livro e o caderno, não é assim. É tudo online, é tudo no notebook, e o adolescente, ele pega esse notebook
notebook para ele por esse semestre. Então ele leva para casa para ele poder fazer as atividades de casa, as lições, tudo pelo notebook. E quando ele sai da escola, ele devolve o notebook para a escola. Mas é muito organizadinho isso, gente, bem legal. E para quem pergunta, como que eu faço com os meus filhos menores, né? Que eles ainda não têm idade para entrar na pré-escola, enfim, para uma escola pública. Aí aqui, menores de 4 anos, eles não conseguem entrar nessas escolas públicas. Mas aí aqui tem escolinhas que aí você paga, né, para que eles fiquem com o seu filho e custa, gente, em média de 120 a 250 dólares por semana. Depende da idade da criança, depende da quantidade de tempo que ela vai ficar lá e depende da escola também. É isso, se vocês gostaram, se inscrevem no canal, comentem aqui o que vocês querem saber mais e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!